Olá, meus amigos, bom dia mesmo, né? E o professor passa por aqui hoje, né? O prof está falando aqui com vocês hoje sobre uma coisa que me veio à mente, né? A percepção, o insight durante esse final de semana, né? Tive num evento e, por coincidência, na mesa onde eu fiquei, ficaram dois desembargadores. Nós conversamos, né? E evidentemente, onde tem operador de direito, a gente conversa de direito. E entre uma conversa e outra veio à tona o assunto do quinto, né? O quinto constitucional. E eu percebi naquele momento, né? Pela reação dos julgadores, ambos magistrados de carreira, como é importante a oxigenação das Cortes de Justiça pelo quinto constitucional, principalmente com advogados que tenham militância como advogados, né? Que efetivamente trabalhem como advogados na advocacia, no corpo a corpo do fórum, dos processos, né? Das sustentações orais. E durante a conversa lá, eu me lembrei muito de duas passagens onde eu tive a oportunidade de presenciar lá em Brasília, né, na turma da querida ministra Daniela Teixeira, né, que é oriunda do quinto da advocacia, por seu papel didático, né, durante os julgamentos. Quem nunca foi no STJ sustentar possivelmente vai ficar impressionado com aquela tribuna, porque muitas vezes você vai assumir a tribuna e já vai ter a pontuação com o placar, né, dos votos dos ministros que já estão colocados na plataforma do STJ. E aí às vezes vai estar lá 5-0. E você vai olhar assim para dentro de você, fazer uma reflexão, diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Se já está 5-0, o jogo está perdido. Mas na verdade o advogado ele vai à sustentação oral ao STJ para tentar conseguir um pedido de vista, eventualmente um pedido de vista de um ministro que possa realmente dar uma guinada, né, naquele, digamos assim, placar unânime e reverter de repente para uma maioria em favor do seu argumento, né? Isso não é incomum, tá? Mas os noviços, ao ir a Brasília, ao se deparar com essa situação, ficam realmente meio perplexos. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu saí lá do meu estado, saí lá da minha origem, vim aqui para Brasília para fazer uma sustentação oral e o jogo já está vencido. Pelo outro lado, né, muitas vezes o advogado que assume a tribuna já fica com essa sensação. E na verdade é esse o objetivo, né? É o pedido de vista. E a praxis do julgamento é interessante porque visa a produtividade, né? Então, para os ministros não terem que estar lendo seus votos e estarem fazendo as deliberações do relator e dos demais julgadores da turma ali em sessão, já vem para a sessão aquilo ali deliberado. E na sessão eles vão deliberar tão somente sobre a sustentação oral. É uma maneira mais pragmática de julgar, mas não quer dizer que o advogado tenha sido anulado. Esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês, e eu me lembro muito da ministra Daniela, porque ela faz inserções durante a sessão, em vários momentos ela faz isso, tem um monte de vídeo na internet aqui sobre ela, onde ela fala dos aspectos da advocacia, não é? Eu já vi vídeos da ministra Daniela falando de honorários, né, nos processos, já vi vídeo da ministra falando também da sustentação oral, inclusive tem um vídeo muito famoso dela debatendo com o ministro Cueva, dizendo que o advogado tem direito à sustentação oral,
e nela ele é, né, máximo, então ele pode falar o que ele quiser durante a sustentação oral, independente do gosto pessoal do ministro ou dos demais colegas de turma julgadora, do que eles gostam de ouvir, do que eles pretendem ouvir. Então aqueles 15 minutos são da advocacia para eles usarem como quiser. É lógico que deve ser uma sustentação oral sempre mais assertiva, pontual, que fale realmente das questões cruciais daquele caso, para que ajude ao julgador e aos julgadores, né, ter um entendimento. Já vi a ministra também debatendo com a ministra Nancy Andrighi também sobre conceitos, né, de natureza de direito de família, onde a ministra pedia apoio em determinados conceitos e a ministra dizia que simplesmente não era o papel dela, enquanto julgadora, se imiscuir, não é, no entendimento da ministra relatora, que era Nancy Andrighi. Ações de execução de honorários que chegam ao STJ é algo também que a ministra, ela de maneira reiterada, né, traz à tona, demonstra, às vezes os advogados qualificados. Tem um aqui, inclusive está publicado aqui na minha timeline, né, da questão daquela montanha, né, do advogado, né. Então, várias vezes a gente tem exemplos assim, tá, de advogados que ocupam o quinto constitucional e são advogados que, quando se tornam magistrados, eles continuam na defesa da advocacia dessa forma como está a ministra Daniela Teixeira. E falo mais dela porque é a mais recente, então todos que podem estar ouvindo ou vendo esse vídeo vão ter a possibilidade de ter a lembrança, não é? E lá na conversa que eu tive lá durante a festividade com os julgadores, eu via muitas posições do tipo, ouvi frases do tipo: eu acho um absurdo essa questão do advogado ter que vir ao gabinete despachar comigo para tentar me convencer de algo que eu já estou convencido e querer me dissuadir daquilo que eu já estou, né, posicionado. Eu acho uma perda de tempo. E aí, eu sempre, quando escuto esse tipo de frase, não é incomum, não é só esse julgador, vários outros já me disseram isso, eu penso na seguinte questão: será que apenas o viés e as referências que levaram à decisão daquele julgador são os corretos? Será que apenas esses vieses é que funcionam efetivamente como parâmetro correto para uma boa conclusão? Eu aprendi fazendo pesquisa jurídica, né, muito durante o mestrado, que uma boa pergunta de pesquisa depende sempre de um marco teórico claro. E não é incomum eu perceber que esses posicionamentos muito rápidos, né, dos julgadores, baseados na experiência pessoal, na grande parte do tempo, né, são posicionamentos que ignoram determinados pontos técnicos. E esses pontos técnicos que dizem respeito ao caso concreto, é papel do advogado levar a luz para o julgador. E eu falava lá com um dos desembargadores, eu sei que muitas vezes o próprio desembargador está desinteressado de ouvir o advogado, e a gente percebe esse desinteresse também, excelência, eu falando com ele. Mas o que acontece é o seguinte: quantas e quantas vezes, a partir dessa interlocução, desse despacho, não se vêem insights fundamentais para um julgamento justo.
Porque também não é incomum um posicionamento que foi tomado na corte, em segundo grau, ou seja, numa turma revisora, ser modificado no STJ. Não é incomum. Será que a corte errou e o STJ acertou? Ou será que o STJ fez uma análise talvez um pouco mais ampla, mais completa do tema que estava ali sob julgamento? Então, essa perspectiva de que Vossa Excelência já está convencido de algo é totalmente autêntica e é válida, mas não é necessariamente o posicionamento mais correto sobre a causa sobre julgamento. Porque na pressa, no calor de se fazer valer a pauta de vencer o tempo, alguns detalhes fundamentais são ignorados. Quantas e quantas vezes eu, como advogado, Vossa Excelência deve ter algum exemplo também, verifica que o STJ modifica a decisão do tribunal de origem porque não seguiu o precedente repetitivo, porque ignorou orientação jurisprudencial de súmula. Isso tudo por conta da independência de convicção que o julgador possui. Então há de se considerar também que nem sempre nós, por maior conhecimento que nós tenhamos da vida e dos fatos da vida, vamos ter sempre uma convicção correta, né, sobre um determinado fato. Nós temos as nossas convicções. E acho que é válido, sim, essas convicções virem à tona, mas muitas vezes a gente atropela fatos. Um dos casos bem interessantes que eu passo aqui para vocês é o habeas corpus de trancamento de ação penal. Eu já estou extremamente calejado de ouvir, né, nas diversas oportunidades que entrei com o habeas corpus de trancamento de ação penal, de que não era caso de trancamento, que é uma excepcionalidade, que é prematuro você, né, naquela fase tão embrionária do processo, conceder um habeas corpus. Ora, veja só, se eu consigo elaborar preliminares com presença de nulidades absolutas, com falta de elementos fundamentais de procedibilidade, requisitos essenciais do processo, se eles estão ausentes, né? Acima de tudo, se eu não tenho a conexão do nexo causal penal à lesão penal, delineada com clareza na denúncia, independente dela trazer elementos de autoria e materialidade, não se pode denunciar de ouvir dizer. É obrigação do Ministério Público declinar os fatos de maneira cartesiana que demonstram aquela imputação. E os julgadores, numa posição muito defensiva, sempre dizem: é preciso instruir para se ter essa certeza. Eu acho uma atitude prudente, não é? Concordo, mas também posso dizer também o seguinte, que é uma, digamos assim, cautela que submete o denunciado ao escrutínio de um martírio que pode ser evitado com a mera aplicação das regras e princípios básicos, né, de direito penal, e que não podem ser ignorados, né? E que não é coisa somente de bancos acadêmicos, tem que ser aplicado. É a regra do nosso direito. Nós adotamos o sistema romano-germânico, então, se a lei diz
que existe ali uma nulidade, e se eu aponto essa nulidade no habeas corpus, por que eu vou tramitar com um processo que tem uma nulidade no seu nascedouro? É uma incoerência, né? Então, assim, não há nenhuma possibilidade da gente ter um processo justo com esse tipo de cautela, tá? E o Ministério Público vai ter chance de apurar e eventualmente entrar com a nova denúncia, mas aquela específica não pode. E eu conversei em vários momentos e a gente foi elaborando e tendo essas convicções. Eu consegui marcar alguns pontos para a advocacia nessa conversa com esses dois julgadores, né? Um, inclusive, disse: doutor, gostei da sua sensatez, eu vou repensar minha postura. Olha só que coisa legal. Em relação a esse despacho, né, em gabinete dos advogados, né, de receber advogados. Eu disse, até porque além da educação é uma prerrogativa da advocacia que é inteligente. O advogado não vem para atrapalhar, ele vem para ajudar Vossa Excelência a entender melhor o processo. Não somente o lado dele, mas a causa como um todo. Ele às vezes vai trazer até argumentos que fortalecem a sua convicção. Esse de fato. Gostei da ideia, né? Então eu falo tudo isso aqui para vocês para falar da importância do quinto constitucional de ter dentro das cortes advogados como a ministra Daniela e como tantos outros, né, que defendem, têm a visão da advocacia, que militam e sabem das dificuldades que a gente tem muitas vezes para ser recebido em gabinete, né, a corrida de barreiras que a gente faz até chegar num gabinete para ser recebido ali por singelos 10, 15 minutos, né, às vezes bem menos, para simplesmente ter chance de argumentar 2 ou 3 pontos essenciais do nosso caso. A importância de respeitar a figura do advogado como um elemento essencial à justiça. Afinal, em algumas situações, é ele que está provocando a ação. É ele que provoca o judiciário. E ele não está ali somente falando por ele está falando pelo cidadão, pelo constituinte. E esse cidadão que lhe constituiu é a razão de existir da jurisdição. A jurisdição serve para o cidadão, para a sociedade. E a gente tem que lembrar disso. Que é por isso que eu defendo com unhas e dentes a questão dessa oxigenação das cortes com o quinto constitucional através, principalmente, né, da inserção nas listas, né, sextuplas e na lista tríplice, né, de nomes de advogados que são e foram efetivamente militantes até aquele momento, porque eles conhecem as dores, conhecem as necessidades e principalmente sabem do grande desafio que é julgar de maneira justa, e nada mais justo do que um julgador que escuta os dois lados. Esse é apenas um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Eu depois vou falar um pouquinho mais sobre o quinto para vocês, mas isso ficou muito claro, batendo aqui na minha cabeça, tilintando, e eu queria trazer essa perspectiva para vocês. Agora que você me ouviu, eu queria ouvir você, né? Diz para mim se você concorda ou não. O que é que você acha dessa perspectiva que eu trouxe aqui para você sobre o quinto constitucional? Já tinha pensado nisso? Forte abraço, excelente domingo com a família, com os amigos. E se curtiu, compartilha e me segue para mais. Forte abraço, bom domingo, até a próxima.